Glória a Jesus. Eu quero rapidamente, meus queridos irmãos, me deter no tema 119 de Salmo, versículo 9. É o tema escolhido para este evento. Agradeço a Deus também pela minha esposa, a irmã Evanilda, a minha filha Karen ali, a minha adolescente. Quando nós vamos ministrar em encontro de casais, a minha esposa vai me fiscalizar. E hoje é a minha filha. Tenho fiscais ali, glória a Deus por isso. Como purificará o jovem o seu caminho? É uma pergunta. Observando-o, segundo, observando o caminho conforme a tua palavra. Uma pergunta retórica, porque o salmista pergunta e sabe a resposta. E aqui neste texto nós temos 4 verdades. 2 verdades na pergunta e 2 verdades na resposta. Eu tenho aqui uma proposta para nós hoje conseguirmos falar sobre as 2 verdades na pergunta e amanhã sobre as 2 verdades da resposta. Na pergunta, as 2 verdades são: a ação do sujeito aqui não é passiva, a ação é ativa. É o jovem, cabe ao jovem purificar o seu caminho, ninguém mais. A segunda verdade é: o caminho está no singular. O caminho é singular. A vida é uma só. Primeira verdade: a ação é ativa, não é passiva. Ninguém vai purificar o teu caminho por você. É você que tem que fazê-lo. Segunda verdade: o caminho é singular. Não existe outra opção. Tome o teu assento, por gentileza. Em caráter introdutório, eu quero dar uma palavra sobre adolescência. Para os adolescentes, para os pais de adolescentes, para os futuros pais de adolescentes, a adolescência é um período conflitivo, naturalmente conflitivo. Cada tomada de decisão, cada escolha, cada nova escolha, o jovem vai viver um conflito. Os adolescentes se assustam com todas as novidades que surgem, com seus novos corpos, com as suas emoções, com a sua nova vida. E os efeitos desses conflitos faz com que pareça aos mais velhos, parece que os adolescentes passam a viver num mundo alheio, por exemplo, aos seus pais. Os pais quase não conseguem viver ou ter participação na fase da adolescência de seus filhos. A maioria dos adolescentes, quando não muito bem instruídos pelos seus pais, nessa fase da adolescência, que uns dizem que vai até os 25 anos, dos 14 aos 25. Imaginou um adolescente de 25 anos? Alguém já está querendo dizer que há adolescência até os 33. Mas eu estou quase acreditando. Não sei aqui para essa região, eu estou me referindo à Serra. Os adolescentes passam a ter a sua casa apenas como uma base, porque o universo escolar passa a ser o seu novo mundo. Os seus colegas, os seus grupos de iguais, adolescentes com adolescentes, desde que não sejam irmãos, tem que ser lá do colégio, irmão não funciona. Eles passam a viver como se estivessem num mundo paralelo. Eles começam a sair da dependência psicológica da família
e passam a se subordinar à dependência psicológica do grupo, de colega, do WhatsApp, na escola, em qualquer outro lugar. Eles se sentem inseguros com relação a isso. Nós, como pais, nós percebemos isso literalmente porque na infância, como pais e também como filhos, um dia que também somos, e um dia fomos crianças e passamos pela adolescência, na infância o pai é um herói. O pai é um herói. Na adolescência ele é um vilão. É uma mudança brusca. Tanto que dizem que a adolescência é um novo parto, é um segundo parto. Parece que nasce uma outra pessoa, dorme de um jeito, acorda de outro. Você não é meu filho. Sai dele. Devolve meu filho. Acontece essas coisas, né, de vez em quando. Lá em casa também. A gente, cadê minha filha? Cadê a Karen? Devolve ela para nós. Então, a questão é que é um momento, sim, a gente estava conversando, o pastor Paulo estava dizendo da adolescência, que de fato a crise na adolescência é por conta da inadaptação. É um momento transitório. Porque quando é criança, tudo serve, tudo está bom, está bem com o seu próprio corpo, bem com o seu próprio espaço, todo mundo elogia, e ele está feliz com tudo, e o mundo gira em torno de si mesmo. Quando adulto também, nós como adultos amadurecemos e sabemos que a vida é para ser vivida, enfrentada com seus desafios, e enfim, nós não temos muitos problemas com relação às novidades, não temos muitas expectativas, temos um outro ritmo, mas o adolescente, ele vai passar por esta fase em que ele está transitando entre uma fase e outra e não consegue se encaixar, e às vezes é incompreendido, às vezes o adolescente é incompreendido, e ele vai se sentindo cada vez mais fora do seu contexto. Então ele está inadaptado no seu corpo, no plano orgânico, ele está inadaptado no contexto social, nenhum espaço serve para ele, por isso ele gosta de ficar com um coleguinha, gosta de ficar com um amiguinho, né? E também na questão mental, na questão psicológica, emotiva. Então são bastantes desafios que há nesta fase. Há uma possibilidade, sim, de os adolescentes até aceitarem seus pais, porque eles não aceitam mais, eles querem romper com o passado, então eles não querem ser mais chamados de crianças, não é assim? Eu não sou mais criança. Eles não querem mais usar o mesmo tipo de roupa, o mesmo tipo de penteado, o mesmo tipo de tênis, eles não querem usar mais nada que remeta à infância, porque eles não são... Então eles vão aceitar, quer tudo novo, até pai novo. Eles querem trocar tudo, só que os pais até conseguem, às vezes, continuar sendo pais, desde que não tratem eles como seus bebês. Se não tratar como bebê, eles até deixam continuar sendo pai e mãe, né? Então, dentre essas crises, e a gente precisa chegar aqui no ponto que nós vamos entrar na mensagem, existe a questão também da crise do ponto de vista religioso. Do ponto de vista religioso, porque esta fase em que os adolescentes estão com dúvidas, com conflitos, eles começam a observar quem eles podem ter como referências. Por isso, um apego muito grande na fase da adolescência. Apego muito grande à questão de heróis. A questão desse vislumbre por personagens superpoderosos. Na adolescência as pessoas são apegadas a isso. Porque na adolescência eles precisam de referências. Heróis simbolizam virtudes, simbolizam coragem, valores. E eles querem incorporar isso para as suas vidas. Eles precisam dessas referências. E o adolescente no contexto religioso, porque na adolescência é a fase da dúvida. É a fase da dúvida. Para o adolescente, a fé, ela tem que se apoiar sobre a lógica.
Para o adolescente, a fé ela tem que estar em atividades concretas. Nada muito subjetivo, nada muito emocional. Tem que ser no racional. O adolescente, o que eu quero dizer com isso? O adolescente ele tem que ver a fé. Ele tem que experimentar. E ele vai experimentar através da vida daqueles que estão ao seu redor, que se tornarão as suas referências. Então são alguns desafios que nós temos que superar. Só que eu quero falar aqui rapidamente 10 princípios sobre comportamento. Eu só vou citar 10 princípios sobre comportamento. Isso aqui é para os adolescentes, porque eu posso estar falando com algum adolescente aqui. Eu acho até que não, mas eu suponho que eu possa estar falando com alguém que possa, porventura, eventualmente, ter um mau comportamento. Possa ser que eu esteja falando. Mas também você, sendo servo de Deus, você sabe que esse mau comportamento não agrada a Deus e, de qualquer forma, não é bom para você e você quer mudar. Mas, então o pastor não está falando comigo porque eu não tenho mau comportamento. Mas vamos dizer que, porventura, você um dia venha a ter algum mau comportamento. Aí você vai se lembrar disso que eu estou falando hoje. E para os pais também que estão com problemas, com aqueles adolescentes lá, não esses aqui. E você está preocupado com os comportamentos. Escute isso. 10 princípios sobre comportamento. Primeiro, comportamentos são aprendidos. Comportamentos são aprendidos. Meu filho está fazendo tal coisa. Ele aprendeu em algum lugar. Segundo, podem ser mudados. Qualquer comportamento pode ser mudado. Então não se desespere. Terceiro, precisa de intervenção. É papel do pai e da mãe interferir no mau comportamento. Quarto, alguns demoram para ser mudados. Então não queira a transformação da água para o vinho do dia para a noite. Tem trabalho para se fazer. Quinto, exige comprometimento da pessoa e de quem vai ajudar na intervenção. Sexto, tem que ter um substitutivo. Tem que mostrar, de alguma forma, que existe outra possibilidade de ser melhor. Sétimo, exige, adultos, exige um bom exemplo. Mudança de comportamento. Para mudança de comportamento, se exige um bom exemplo. Oitavo, requer prática. Tem que fazer hoje, repetir amanhã, depois de amanhã, semana que vem, mês que vem, até que aconteça a mudança. Nono, para mudar-se um comportamento, precisa-se haver incentivo. A pessoa precisa se beneficiar de algum incentivo, de algum estímulo, para que ela possa mudar. Em 10º lugar, podem ser mudados a qualquer momento. Qualquer comportamento pode ser mudado a qualquer momento. Então, adolescente, você não é assim porque o seu pai foi assim. Você não é assim porque o seu avô foi assim. E você tem que ser assim. Qualquer comportamento pode ser mudado a qualquer momento. Agora, para que haja essa mudança importante, é preciso que cada criança, que cada adolescente, que cada jovem reconheça que precisa de Jesus. Que precisa de Jesus. Por que é que você precisa de Jesus? Você precisa de Jesus para ser salvo? Sim. Mas nesse contexto, para que é que você precisa de Jesus? Porque só Jesus pode dominar o seu coração. Só Jesus pode dominar o seu coração. Você não tem poder
de dominar o seu coração. Então, quer mudança de vida, quer mudança de comportamento, quer ser melhor. Ah, mas eu já sou bom, tá bom, tudo bem, quer ser melhor então? Então reconheça que você precisa de Jesus dominando o seu coração. Uma verdade bíblica contida em Gênesis 8, 21. Essa verdade bíblica, ela tem que estar sublinhada na tua Bíblia. Do pai, da mãe, da criança, do jovem. Se você abrir a sua Bíblia e Gênesis 8, 21 não está marcado, marque hoje. Por quê? Porque Gênesis 8, 21 diz que a imaginação do coração do homem é má. Desde quando? Desde que ele se tornou adulto? Desde quando a imaginação no coração do homem é má? Desde a sua meninice. O que esse texto está dizendo? Que o coração do ser humano é mau desde a infância. E por que é que nós precisamos entender esta verdade bíblica? Entender porque os nossos filhos têm defeitos. E nós precisamos admiti-los, reconhecê-los. Geralmente nós vamos colocar o nosso filho na escola e a gente fica assim, no colégio, quando é o primeiro ano, né? Será que ele está empurrando? Será que alguém está mordendo ele? Será? Ai, como está meu filhinho? Meu anjinho. Ai, será que ele está comendo? Será que alguém pegou o lanchinho dele? A gente nunca diz assim, será que meu filho está mordendo alguém? Será que meu filho está pegando o lanchinho de alguém? Nunca é essa preocupação que a gente tem, né? Que maravilha. Será que meu filho alguém está empurrando meu filho? A imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Queridos, o coração é o motor de todas as partes do nosso corpo. É por isso que Deus, em Provérbios 23, 26, pede que nós entreguemos o nosso coração a Ele. Dai-me o teu coração. Jesus precisa dominar os nossos corações. A palavra de Deus diz no livro, no profeta Jeremias, que o nosso coração é perverso mais do que todas as coisas. Que o nosso coração é enganoso. O Senhor sonda todos os corações. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9 diz: o Senhor sonda todos os corações. O Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Ele conhece a motivação dos nossos pensamentos. O que motiva a nós pensarmos o que pensamos. A psicologia chama de gatilho, né? Olha, para você estar pensando isso, tem um gatilho. Toda vez que alguma coisa acontece, você pensa assim, tem um gatilho. A Bíblia fala que é motivação, tem uma motivação. E o Senhor conhece a motivação dos pensamentos. Então saibam, adolescentes, jovens, crianças, adultos aqui nessa noite, o Senhor está sondando os nossos pensamentos. A primeira verdade na pergunta, como purificará o jovem o seu caminho? A primeira verdade é que a ação não é passiva. Ela é ativa. E se ativa, vai envolver algumas atitudes. É necessário que nós tenhamos algumas práticas, e práticas espirituais, para a purificação dos nossos caminhos. Posso citar aqui algumas práticas. Por exemplo, se é ativo, você tem que fazer alguma coisa. Então, o que é que você tem que fazer para purificar o seu caminho? É claro que nós temos que começar com a meditação da palavra de Deus. A primeira ação para a purificação dos nossos caminhos é a meditação, é o estudo da palavra de Deus, porque meditar é mais do que ler. Meditar é mais do que pensar. Por isso é estudo. Primeiro, tem que ter uma leitura regular da Bíblia. Tem que reservar um tempo diário para ler as Escrituras. Tem que ter
um momento específico para ler, mas também tem que ter um momento para refletir no que leu. Não basta ler, tem que meditar. Foi lido aqui: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. O salmista disse: antes de qualquer coisa, o meu prazer está na sua lei. Eu medito nela de dia e de noite. Então, medita na palavra. Não responda. Quantos de vocês, adolescentes, leem a Bíblia todos os dias? Vocês que responderam para vocês mesmos, dos que leem, quantos meditam nela? O que é meditar? Não é verdade? Vamos falar o que é meditar. Primeiro, o que é pensar? Aqui não está dizendo que tem que pensar na palavra, tem que meditar na palavra. O que é pensar? O que é o pensamento? Que às vezes o pensamento é algo tão misterioso que quando a gente vê, a gente está pensando. E a gente questiona: mas como é que eu estou pensando isso? De onde veio? Então eu penso, o pensamento é a gente transitar entre ideias, entre duas ou mais ideias. Então tem uma ideia aqui, tem uma ideia que alguém deu aqui, um conselho que alguém deu aqui, e eu fico transitando entre essas ideias. Isso é pensar. Eu ouvi em algum lugar, ou eu vi, não é tão abstrato assim, eu busquei de alguma forma isso, eu absorvi. Agora, o que eu faço com esses pensamentos? O que eu faço com esse conselho que o meu amigo lá no colégio me deu? O que eu faço com essa ideia que o meu primo me deu? O que eu faço com isso aqui que o meu tio falou? Eu tenho que meditar. O que é meditar? Meditar vem de medir. Eu preciso de uma régua agora para essas ideias. E qual é a régua? A palavra. A palavra de Deus é a régua. Aí eu pego a régua e coloco aqui nessas ideias. Deixa eu ver se... Não, isso aqui está maior. Essa ideia extrapola a medida da palavra. Então eu não vou dar bola para essa ideia. Eu estou meditando, eu estou pegando a palavra, estou colocando ela como parâmetro para que eu possa ter certeza se eu posso ou não tomar alguma decisão, seguir ou não, algum conselho ou não. Então, medita na palavra de Deus, leia e medite na palavra de Deus. É a primeira atitude jovem que você tem que ter para purificar o seu caminho. Ninguém pode ler a palavra por você. Ninguém pode meditar por você. Tem coisas que nós fazemos e pelos outros até determinado ponto. Por exemplo, eu posso orar por alguém, posso interceder por alguém, posso até oferecer a Deus um jejum pela vida de alguém, mas ler a Bíblia por alguém eu não posso. Meditar nas Escrituras por alguém eu não posso. Isto é pessoal. Então leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus todos os dias para purificar o seu caminho. Em segundo lugar, qual é a ação que você tem que ter, já que a verdade da pergunta está dizendo que é o jovem que o fará? Ore, fale com Deus. Orar é falar com Deus. Aí a gente lida com os adolescentes, com aquelas crises e aquelas dificuldades, e a gente diz: você tem que orar. Ele diz: pastor, mas eu não tenho palavra de oração. Eu dobro o joelho e eu oro 5 minutos e eu já não sei mais o que falar. Só que com a gente falou meia hora, 40 minutos. Falando, conversando, desabafando com a gente, fala e não para mais de falar. Aí eu uso exatamente disso, e esse exemplo eu falo para o jovem: mas você não está falando comigo aqui já há 40 minutos? Você não teve palavra para falar comigo? Você não se queixou desse problema que você está tendo lá no colégio? Você não se queixou do problema que você está tendo com o seu tio, com o seu pai? Enfim, eu pego aquele exemplo e digo: quando você for dobrar o joelho, fala a mesma coisa que você falou para mim, só que fala para Deus. Diga para Deus: Deus, eu estou triste, eu estou chateado, estou frustrado. Deus, eu estou com ira no meu coração, eu estou com vontade de me vingar, eu estou com vontade de agredir. Deus, eu estou falando palavras que não devia. Fala exatamente o que você está vivendo para Deus. Isso é orar.
Isso é orar. Jesus falou, quando os discípulos pediram, Senhor, ensina-nos a orar. Aí Jesus disse, quando vocês forem orar, vocês falam, Pai. Orar é falar com o Pai. Então diga, Deus, eu estou sem vontade, eu estou com medo, eu não tenho ânimo, eu estou sem alegria. Fala para Deus, eu estou inseguro. Fala para Deus o que você está sentindo. Rasga o seu coração todos os dias e vai dizendo, mas eu estou assim, mas eu não quero ser assim. Eu quero mudança para a minha vida, eu quero transformação. Eu sei qual é a verdade, eu sei qual é o caminho, eu sei onde está a vida. Eu não estou conseguindo. Deus, errei de novo. Fale com Deus, ore, confesse o seu pecado na oração. Nunca saia de uma oração sem confessar o pecado cometido. Pastor, mas eu vou sempre confessar o pecado? Vai sempre confessar o pecado. Porque Jesus só perdoa pecado confessado. Mas e se eu pecar de novo? Confessa de novo. Mas Jesus não vai pensar que... Jesus não pensa nada, confessa. Ele mandou confessar. Ele sabe. Ele conhece, ele sonda, ele conhece a motivação do pensamento. Ele sabe que a tua intenção é a melhor. Você quer mudança e não consegue por si mesmo. Então fale com ele, confesse todos os seus pecados. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em terceiro lugar, então, para purificar o seu caminho, você precisa meditar na palavra de Deus, você precisa orar. Em terceiro lugar, você precisa obedecer aos mandamentos. Obediência. Aplicação prática, ou seja, eu leio e ouço a palavra, eu medito no que ouvi e li, extraí a minha lição pela meditação, e agora eu vou praticar, isto é, obediência. Eu pratico a palavra, ou seja, eu passo a viver de acordo com os mandamentos de Deus. Em todas as áreas da minha vida. Porque nós não temos muitas vidas. Nós temos uma vida com várias áreas. Nós precisamos tirar essa distopia que colocam muitas vezes. Minha vida ministerial. Minha vida espiritual não está muito boa. Minha vida profissional. Quero que a minha vida financeira... Você não tem várias vidas, você é um só. Essa vida tem várias áreas. E Deus precisa controlar todas elas. Todas as áreas da nossa vida, guardando a palavra de Deus, para obedecê-la, nós purificamos os nossos corações. E a obediência à palavra, que a Bíblia chama muitas vezes de guardar os mandamentos, é uma identidade. Quando a Bíblia diz que Ele conhece a motivação dos nossos pensamentos, Ele sonda os nossos corações, Ele sabe se eu sou sincero ou se eu sou hipócrita. Se eu estou falando a verdade ou se eu estou falando a mentira. Agora eu posso perguntar aqui, quem ama a Deus aqui? Quem ama a Jesus? Vai faltar mão para levantar. Eu queria ter 2, 3 mãos para levantar e dizer que eu amo a Ele. Mas Jesus vai dizer assim em João capítulo 14, versículo 15. Se você guardar, se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Então, o guardar os mandamentos, a obediência aos mandamentos é a identidade para que eu possa, de fato, poder dizer que eu amo a Jesus. Então, a obediência aos mandamentos, tomar decisões baseadas nas Escrituras, é o que foi já mencionado sobre esconder a palavra no coração. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quando eu precisei tomar uma decisão, eu não tomei pela emoção, não tomei pela vontade, eu não fiz porque eu quis. Primeiro eu medi pela tua palavra. Será que se eu tomar esta decisão, Deus vai se agradar? Vai ser a vontade de Deus? Então nós escondemos a palavra no nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. Caminhando para o final, e eu estou só respondendo a primeira pergunta, né? Falando a primeira verdade na pergunta. Você tem que purificar o seu caminho, escolhendo
as suas amizades. Escolhendo as suas amizades. Nós precisamos escolher com quem nós vamos andar. Amigos que vão sentar conosco e falar aos nossos ouvidos. Jovens, escolham pessoas que compartilham da mesma fé que vocês. Tenham uma roda de amigos que não ofendam ao Deus que vocês adoram. Andem com pessoas que valorizam os princípios que agradam o coração de Deus. Não ande com quem ofende o Deus que você serve. A Bíblia diz em Provérbios 13:20 que o que anda com o sábio será sábio. Mas o companheiro dos tolos vai ser destruído. Ande com sábios. Evite as más influências. Mantenha distância de pessoas, de lugares e de situações que possam te levar ao pecado, que possam te levar a tropeçar. Não vos enganeis. 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Se você não está conseguindo influenciar, saia. Se a situação está te influenciando, está colocando em dúvida a sua fé, está colocando em dúvida as suas convicções, saia. Se você não consegue influenciar, se distancie. Em quinto lugar, participe dos trabalhos, participe das atividades na igreja. Jovem, se envolva com as coisas de Deus. Mas eu sou tímido. Venha, vai ter um papel para você, vai ter uma função para você. Mas eu não tenho coragem, eu não falo, não tem problema, venha. Deus tem uma obra na tua vida. Deus vai te usar de alguma forma. Participe, se envolva com as coisas de Deus. A Bíblia diz, 1 Pedro 4:10, exerça o dom que você recebeu. Cada um exerça o dom que você recebeu. Mas eu não sei qual é o meu dom. Não tem problema, Deus vai te usar nesse dom e você vai passar a saber qual é. Venha, porque tem uma obra para ser realizada. Em sexto lugar, vigie. Tem uma autodisciplina, tem uma vigilância pessoal. Se mantenha atento às suas próprias fraquezas, porque nós sabemos. As pessoas dizem assim: porque o inimigo, nosso adversário, ele conhece o nosso ponto fraco. Que novidade, eu também conheço o meu. Eu tenho que me preocupar com o fato de eu conhecer o meu ponto fraco, de eu conhecer a minha fraqueza. E aí eu vou me fortalecer nele, eu vou buscar nele o revestimento, o fortalecimento. E em eu conhecendo a minha fraqueza, eu vou evitar o que pode lançar o gatilho para que o meu pensamento comece a focar naquilo de novo. Evite tudo e qualquer coisa que possa te fazer cair. Foi por isso que Jesus disse, vigiai. Em primeiro lugar, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiai e orai, para que não entreis. É ativo. Sou eu que entro. Eu caí. Não caiu não, você entrou. Para que não entreis em tentação. Vigie. Sempre haverá um aviso. Ora, para o teu caminho não tem uma luz, uma lâmpada que é a palavra. Então quem tem a luz e quem tem a lâmpada iluminando o seu caminho nunca é pego de surpresa. Quando eu digo eu caí, eu estou me colocando no lugar de vítima. Coitadinho de mim. Não. Entrou, porque não vigiou. Tenha uma disciplina pessoal de vigilância. Jejue, ore, leia a Bíblia, faça um estudo sistemático da Bíblia. Meu Deus, que isso? O que mantém uma igreja viva é a palavra.
O que mantém uma igreja caminhando é a palavra. O alimento é a palavra. O que traz fé é o ouvir a palavra. Bem-aventurado é aquele que lê, que ouve e que guarda as palavras desta profecia. É a palavra. O que nós temos que aprender? Aprender a palavra, mas de que forma? Sistematicamente. Ah, mas por quê? Porque tem uma lógica, tem uma coerência na narração. O que é um estudo sistemático da Bíblia? Eu preciso conhecer algumas doutrinas, e isso aqui eu estou falando, meus irmãos, para que os adolescentes, eu não estou aqui ensinando nada, porque aqui está excelentes professores, tanto se não tinha tantos obreiros aí formados no departamento de adolescência. Dos adolescentes, pela responsabilidade da nossa irmã Denise, do presbítero Ilmar. Mas eu estou dizendo que eu como pai, você como pai, ou pastor da sua igreja, obreiro, líder, dirigente, nós precisamos ensinar a Bíblia de uma forma coerente. Então eu tenho que começar, por exemplo, primeiro ele tem que saber o que é Bíblia, então eu vou ensinar sobre as Escrituras. Jovem, você tem que obedecer isso aqui, mas o que é isso aqui? Por que eu tenho que obedecer isso aqui? Fala sobre a Bíblia, ensine bibliologia. Primeira coisa. Depois você vai falar sobre Deus, teologia. Depois você vai falar sobre Jesus, cristologia. Depois você vai falar sobre o Espírito Santo, a pneumatologia. Aí depois você fala sobre o homem, a antropologia. Aí depois você fala sobre o pecado, a armatiologia. Aí depois você pode falar sobre a salvação, a soteriologia. Depois você fala sobre o final das coisas, a escatologia. É um estudo sistemático, com começo, meio e fim. E ele vai entender o propósito da palavra. Tem que estudar, tem que ler. Disciplina-te a ti mesmo, Paulo disse a Timóteo. Te disciplina na piedade, Timóteo. Esta é uma responsabilidade de cada um. Em sétimo lugar, busque sabedoria. Leia, estude, leia livros bons. Paulo disse a Timóteo, aplica-te à leitura até que eu vá. Aplica-te ao ensino até que eu vá. Agora é a palavra falando comigo e com você. Jesus falando comigo e com você. Aprenda a palavra até que eu vá. Leia até que eu vá. Se dedique ao ensino até que eu vá. Jesus está vindo. E eu tenho que me manter ativo, purificando o meu caminho até que Ele venha. Em nome de Jesus Cristo. Se coloque em pé, por gentileza. A segunda verdade, contida na pergunta: como purificará o jovem o seu caminho? O seu caminho. O caminho é um só. Ah, pastor, mas a Bíblia não diz, Jesus mesmo disse que há dois caminhos. Sim. Mas quando fala do caminho, o singular, está falando daquele que você deseja e está inserido. O caminho para a vida eterna. Se a gente falar do outro caminho, aquele outro, para aquele outro não precisa nem se preocupar em se purificar. Se há uma preocupação de purificação, é porque está falando do caminho do qual Jesus arrogou para si, dizendo, eu sou Ele, eu sou o caminho. Há uma singularidade aqui que nós não podemos negociar. Conforme já disse o irmão Kelver, eu não posso negociar isto. Eu não posso negociar o caminho. Eu tenho que continuar andando por este caminho. Qual é a importância de seguir por este caminho? Porque é que você tem que se manter nele. E quando surgirem outras opções, outros atalhos, você não vai aceitar. Você não vai deixar de medir pela régua da palavra. Ah, mas aquele fulano disse assim que não tem problema eu fazer tal coisa. Não. O ciclano disse que eu posso ir lá naquele lugar sim, frequentar, porque não tem nada a ver, porque Deus não quer isso não, porque Deus é amor. Aí você vai meditar, você vai medir antes de tomar a sua decisão.
a importância de seguir a palavra de Deus. É o que a Bíblia diz em Provérbios 3, capítulo 5, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele vai endireitar as suas veredas. Nós passamos por muitas situações difíceis, e os adolescentes estão passando por situações muito difíceis, muitas vezes conflitivas, muitas vezes cheios de dúvidas, mas continue confiando no Senhor. Por mais que não entendam, por mais que não vejam a solução, Deus vai se encarregar de endireitar todas as coisas. Fique tranquilo, Ele vai chegar lá, Ele vai agir lá onde você precisa, onde você dobrou o seu joelho, falou com Ele, chorou. Deus vai chegar lá na hora certa. Só permaneça firme, não negocie, continue no propósito que Ele tem para a tua vida.